Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar um pouquinho, o tema de hoje é sobre como conhecer a Deus. O tema de hoje é como conhecer a Deus. Embora lá para o vídeo então. Então hoje eu vim trazer esse tema de hoje que é bastante polêmico, né? Esse tema é bem complicado, que é como conhecer a Deus, né? Que muitas pessoas, né, se intitulam eu conheço a Deus. Como assim conhecer a Deus, né? Eu conheço a Deus. Eu sou formado em teologia, sou formado, né, na Bíblia, na faculdade. Como que eu não conheço a Deus, né? Então eu quero falar sobre esse tema, é como conhecer a Deus, né? E quero falar também sobre esse trabalho espiritual que eu trago, né? Esse trabalho de estudos bíblicos que eu trago não é um estudo bíblicos é, com o sistema de crença, né? Não é com o sistema religioso, não é um sistema ortodoxo que é cheio de dogmas, que é cheio de rituais, sistemas de crendices. Não é desse jeito que eu trago a mensagem, estudos bíblicos, né? A mensagem dos estudos que eu trago, os estudos bíblicos que eu trago, é canalizado por Jesus Cristo, né? Então esse estudos bíblico aqui é canalizado. Não é um estudo bíblico fanático, religioso, que se prega, né, aquela pregação eloquente, faz uma gritaria em cima do púlpito, glória a Deus, Jesus, aleluia, e fala em língua, mas estão pregando uma mensagem no vento, sem saber o que estão pregando, pensando que estão levando pessoas à salvação e estão levando à condenação, porque nem mesmo entendem o que estão pregando, não entenderam nem o que está escrito na Bíblia. Aí, se a gente falar de canalização, tem muitas pessoas que já entendem o que é canalização, né? Muitos espiritualistas, né? Universalistas entendem o que é uma canalização. Mas se eu falar de canalização para um religioso, fanático, ele sai gritando, sai para lá, Satanás, do diabo, coisa ruim, Deus me livre, o sangue de Jesus, né? Sai fazendo uma gritaria à toa por não conhecer as escrituras, por não saber o que faz. Então, por isso, esses estudos que eu trago é canalizado por Jesus Cristo. Então, Jesus está trazendo um conhecimento para os dias de hoje, para as pessoas entenderem o que é a ciência de Cristo, o que é a ciência de Deus, o que é o conhecimento de toda a verdade, para as pessoas sair desse sistema de crença, né? Sair do sistema religioso, sair daquele sistema de rituais, faz um monte de coisa e não faz o que é necessário, não entende as escrituras, não entende a palavra de Deus, não entende o que está lendo e nem o que está escrevendo, muitas vezes. Então a canalização por Jesus Cristo vem ajudar a trazer à luz a palavra de Deus, a trazer o conhecimento da verdade, a trazer a sabedoria. Porque se eu falar para vocês que Abraão, né, Abraão, veja bem, que teve o título de amigo de Deus e o pai da fé, o pai das nações, ele não entendia. Ali, nesse texto que nós vamos ler hoje, Abraão não entendeu o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele não discerniu os espíritos. Ele não entendeu quem era Deus e quem era outro espírito, quem era o mensageiro. Abraão não conheceu a Deus, não conhecia Deus naquele momento, não sabia a respeito de Deus, não conhecia Deus. Então, por isso o tema de hoje é como nós conhecer a Deus. Eu quero falar 3 coisas hoje que Deus é conhecido, 3 características de Deus. Então, Deus é conhecido por ser onipotente, né? Primeira coisa, né? Deus é onipotente. Segunda, Deus é onisciente. E terceira, Deus é onipresente. Então, se não tiver essas 3 coisas, não é Deus que está falando. Pode ser um mensageiro de Deus, pode ser um representante de Deus, pode ser um anjo, pode ser outro espírito de alta evolução, né? Um nosso irmão espiritual, mas não é Deus. E daí, as pessoas pegavam muito no passado isso, eles atribuíam a Deus tudo que era coisa que acontecia, foi Deus que fez. E não é assim pegar o pé da letra a Bíblia e dizer que foi Deus que fez ou não foi Deus que não fez. Então, existem muitos fanáticos religiosos que
eles fazem o seguinte: eu creio naquilo que está escrito na Bíblia, mas o que está fora da Bíblia eu não creio, é do diabo. Mas será que você crê mesmo no que está escrito na Bíblia? Será que você entendeu o que está escrito na Bíblia? Será que você conhece mesmo a Deus? Ou você sai falando uma pregação ao pé da letra, fazendo confusão, criando rituais, dogmas e sistemas de crenças e levando as pessoas à perdição? Mas hoje a gente está aqui para esclarecer esse conhecimento. Então, mas mesmo Abraão não conheceu a Deus. Mesmo Abraão não discerniu quem era o mensageiro e quem era Deus que estava falando. Então, o povo usava muito de atribuir essas culpas a Deus. Morreu tantas pessoas num desastre. Foi Deus que matou, Deus fez justiça. Mas não pode se fazer isso. Como que você vai atribuir uma culpa a Deus, sendo que ele não fez? Então, se usa muito ainda nos dias de hoje fazer isso nos púlpitos das igrejas, nas religiões, no sistema de crença usa muito usar e colocar a culpa em Deus. Foi Deus que fez. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque Deus vai te mandar para o inferno. Então se usa muito isso ainda hoje, nos dias de hoje, e esse sistema de crença, de religião, está totalmente ultrapassado. Então, lembra da palavra que Jesus disse, despertai-vos? Lembra da palavra despertai-vos? Despertai-vos, acorda, né? Acorda, vem para a realidade, vem para o conhecimento da verdade, vem para a sabedoria de Deus. Então, para nós identificar Deus verdadeiro, para nós conhecer a Deus, tem 3 características: onipotente, onisciente e onipresente. Fora disso, não é Deus que está falando ou que está se manifestando. É outra pessoa, é outro ser, é outro espírito. E Abraão, mesmo sendo o homem espiritual, ele não teve essa capacidade de entender que não era Deus que estava falando com ele. E ele atribuiu isso a Deus. Abraão pensou que era Deus que estava falando com ele, porque ele atribuiu isso a Deus e escutou cegamente aquele espírito que estava falando com ele, aquele ser. E não era Deus naquele momento, naquela realidade. E como eu sei disso? Porque eu estou canalizado, trazendo uma palavra canalizada, né? Por isso eu entendo, porque Jesus Cristo está me trazendo a luz da palavra, o conhecimento na palavra. Então, você diz que crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, eu creio, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas você tem uma surpresa, porque mesmo o que está escrito na Bíblia pode não estar certo, pode estar errado. E você entendeu de uma maneira completamente equivocada. E aqui eu quero falar para você que aconteceu com Abraão isso. Que Abraão pensou que era Deus e não era Deus que estava falando com ele. Então, mesmo estando escrito na Bíblia, pode não estar certo. Então você entendeu errado. Mas você diz que crê na Bíblia, então vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Você é crente que diz que crê na Bíblia? Então quero ver se você não vai saltar fora agora. Agora, quando a gente fala de canalização, sai fazendo um griteiro: é coisa do diabo, Satanás, satânico. Deus me livre, o sangue de Jesus, grita uma coisa arada, né? Sem saber o que está falando. Mas eu quero explicar para você, começar a explicar a respeito desse trabalho, o que é uma canalização. Canalização é bíblico, está na Bíblia, é de Deus e é Deus. E você não entende, você lê a Bíblia, você passa pelos versículos, prega essa palavra de Deus, faz um griteiro em cima dos púlpitos e não consegue entender que a canalização é bíblica. Está na Bíblia que é de Deus. E eu vou te provar que é de Deus. Mas como assim que é de Deus? Muitos não entendem o que é uma canalização. Canalização é o que Deus falou. O que Deus disse na sua palavra? Abre a tua boca que eu te encherei. Isso é uma canalização. Isso é uma corporação ciente. A pessoa sabe que está sendo usada por Deus. Eu sei que estou sendo usado por Deus. Deus está usando o meu corpo. Está usando como ferramenta, está falando através da minha boca. Isso é uma canalização consciente. Eu sei que estou sendo usado por Deus. Então, o que Deus disse? Abre a tua boca, que eu faço o quê? Eu encherei. Então, as palavras é de Deus. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. Então, o que está vindo, o conhecimento é de Deus, mas a boca é do homem. Porque Deus está usando um homem. Então, é uma corporação, uma canalização consciente. Deus não me tirou o consciente, né? Eu não fiquei inconsciente.
né? Não foi aquela corporação inconsciente que eu não sei o que estou fazendo. Ah, vai lá e faz um montão de língua lá e não sabe o que está falando. Não é isso. Eu estou consciente, sabendo que Deus está me usando. Abre a tua boca que eu te encherei. Vai lá e diga o que tem que dizer para a pessoa. Aí a pessoa vai lá e entrega a mensagem ou a profecia. É uma canalização. Então é bíblico. E aí você não crê na canalização e diz que crê na Bíblia. Mas como assim? Algo está errado. Algo não está batendo aí. O conhecimento que Jesus passou, você não entendeu nada que Jesus disse então. Você não compreendeu coisa nenhuma. Jesus falou noite e dia pregando, cansava, suava, vertia sangue, de tanto falar a verdade, de tentar trazer um pouco do conhecimento da luz da palavra, porque não é aceitar Jesus, está tudo bem, eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Mas como assim vai para o céu? Não é aceitar Jesus, é aceitar o conhecimento que Jesus trouxe. É diferente. Aceitar Jesus, se eu fizer assim, eu aceitei Jesus, vou continuar na mesma coisa. Continuar ignorante, hipócrita, sem amor ao próximo, porque eu aceitei Jesus, mas eu não aceitei o conhecimento que Jesus trouxe. É diferente. Então, o que Jesus disse na sua palavra? Oxalá, entenda o que Jesus está passando hoje, está falando hoje. Jesus disse assim, que o homem insensato é aquele que ouve minhas palavras e não pratica. Então, o que Jesus estava dizendo? O homem é ignorante, burro, que ouve minhas palavras e não coloca em prática. Esse é ignorante, burro, insensato. Por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre areia. E vindo o vento forte, e vindo as águas, o que aconteceu? Levou a sua casa água abaixo. Então, homem insensato, ignorante, burro, fanático, preso ao sistema de crença, não deixa entrar a luz, não deixa entrar o conhecimento e depois se acha o bom, se acha o doutor da lei querendo julgar porque nós canalizamos. Mas não sabe nem o que está falando, não entendeu nem o que está escrito na Bíblia, não compreendeu uma palavra do que Jesus, aleluias, estava falando. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o Espírito de Cristo usando a minha boca para trazer essa mensagem. Isso é uma canalização. É Deus no homem. Deus se manifestando, Deus incorporando no homem, Deus canalizando no homem. Então, você critica a canalização, não entende o que é canalização. Mas primeiro, você tem que ter o conhecimento da palavra, entender as verdades de Deus, para depois compreender e tentar julgar alguém. Fazer o seu julgamento, você primeiro tem que entender o que você está fazendo. Então, Abraão, aconteceu com Abraão aqui, ó. No livro de Gênesis, você pode conferir na sua Bíblia, está escrito lá. Todas as Bíblias são igual. Está escrito, e eu vou mostrar aqui, capítulo 18 e versículo 20. Aqui o escritor, o autor que está escrevendo a Bíblia, veja bem, olha onde está o conhecimento, olha onde está a sabedoria de Jesus Cristo, o entendimento das coisas espirituais. Olha que aquilo que é carne, e aquilo que é espírito, é espírito. O que Jesus disse? Eu e o Pai viemos e fizemos morada dentro de você. Então isso, o que é isso? Isso é uma corporação, porque nós temos um corpo, Deus é espírito e incorpora em nós. Manifesta, né? Uma manifestação de Deus, uma corporação, uma expiração de Deus ou uma intuição de Deus. Então, entenda como você quiser. Mas é assim que Deus trabalha. E aqui Jesus disse, eu e o Pai viemos e fizemos morada dentro de você. O que você quer mais? Está na Bíblia. É uma corporação, é uma canalização de Deus. Então, é bíblico. Está na palavra, é a verdade, é a luz de Jesus Cristo que está trazendo para nós. E Abraão, aqui o próprio escritor, o próprio autor que está escrevendo a Bíblia Sagrada, né? O próprio autor que está escrevendo a Bíblia, ainda você diz que crê na Bíblia, né? Você diz que crê naquilo que está escrito na Bíblia, e o que está fora é do diabo, não crê. Mas olha aqui o que está acontecendo nessa passagem, aqui o que está acontecendo, nesse versículo, que não entenderam nem o que estavam escrevendo. E aí você vem me dizer que crê na Bíblia, que você não crê no que está fora da Bíblia. Mas aqui o próprio escritor da Bíblia, o próprio autor que está escrevendo a Bíblia, ele não entendeu o que estava escrevendo. Ele escreveu uma coisa e estava acontecendo outra coisa diferente. E aí você me diz que você
acredita na Bíblia, né? Mas será que você entende a Bíblia? Será que você conhece a Deus mesmo? Acho que você leu esse versículo, eu vejo muito. Essa pregação foi muito pregada por homens de Deus, por pastores, por evangelistas, por missionários, por tanta gente pregam essa palavra e pregam de uma maneira errada. Porque não entenderam o contexto da palavra, não entenderam o que estava acontecendo na época, nem Abraão entendeu. Porque o que estava falando com ele, Abraão não prestou atenção em identificar o Espírito que estava falando com ele e atribuiu essa atribuição a Deus. É Deus que está falando comigo, é Deus que está mandando. É Deus que veio anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Mas isso foi colocado sobre Deus, uma coisa que ele não estava fazendo, não era Deus que estava fazendo isso. E aí você vai entender por que não era Deus, porque no versículo 20 aqui fala sobre a palavra, e eu falei no começo que Deus tem 3 características: onipotente, onisciente e onipresente. Então, se não tiver uma dessas, não é Deus. Como que Deus não vai ser onisciente? Como que Deus vai esquecer de alguma coisa, né? Se Deus esquecer de alguma coisa, não saber o que faz, daí vai acontecer um desastre, né? Porque como assim? Eu sou Deus, o que eu tinha que fazer mesmo? Não pode acontecer isso, né? Então Deus é onisciente para que isso não aconteça mesmo. Então, temos que lembrar das características de Deus: onipotente, onisciente e onipresente. E aqui, o autor, o escritor da Bíblia, escreveu como se fosse Deus. E não era, ele também não entendeu. Escreveu uma coisa que ele não entendeu. E aí você vem me falar de Bíblia, que entende de Bíblia, né? Aí nós vamos entender o que é a palavra de Deus e o que é uma canalização consciente. O que é o entendimento da espiritualidade. O que é um conhecimento verdadeiro. O que é a verdade, tirando nós do lamaçal de pecado e trazendo para a luz da palavra de Deus, para nós praticar o amor verdadeiro de Deus e ter uma expansão de consciência, fazer uma reforma íntima e saltar, dar um salto de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, deixar as velhas crenças de lado, deixar o sistema de lado, deixar aquele sistema religioso, aquela construção que construiu sobre uma religião. Ah, mas eu sou crente porque fulano é crente. Ah, eu prego porque fulano prega. Ah, eu faço porque fulano faz. Então você prega porque Abraão pregou. Mas e se Abraão pregou errado? E aí você vai pregar errado? Não, você não tem que pregar porque Abraão pregou. Você tem que entender o que foi falado. É isso que tem que fazer. Então aqui, nem o próprio escritor que estava escrevendo a Bíblia, que diz que era inspirada por Deus, aí, não entendeu o que estava acontecendo. Então estava se fazendo uma coisa e estava acontecendo outra coisa. Então isso acontece muito de hoje em dia, do profeta, do pastor, do médium, não ter o dom de discernir os espíritos. Não consegue discernir quem que está falando com ele. Ele está sendo canalizado, mas não sabe quem que está trazendo a canalização. Ah, eu estou recebendo mensagem, mas não está sabendo de quem que está falando a mensagem. Não sabe se é um trevoso ou se é um de luz que está trabalhando. Não sabe se vem de Deus ou se não vem de Deus. E aí fica-se uma confusão, cria-se um karma grande para a sua vida, você comete um erro fatal que vai sofrer por gerações para limpar esse karma, porque não entendeu o que está acontecendo. Então, lembra-se do conhecimento. Primeira coisa, conhecer. Então eu não posso falar de Deus se eu não conheço Deus. Eu não posso falar de canalização se eu não conheço o que é uma canalização. Eu não posso falar de salvação se eu não entendo sobre salvação. Então lembra-se, conhecer é poder. Então primeiro busca o conhecimento. Então aqui, versículo 20, o que diz aqui? Portanto, Deus disse, olha aqui o que o escritor falou, né? O próprio escritor, o que estava escrevendo a Bíblia. Aí você diz que acredita na Bíblia, né? Então tá. O próprio escritor escreveu, portanto, Deus disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e o seu pecado é muito grave. E o que esse ser estava falando? O que esse espírito estava falando? Que atribuir o nome de Deus a esse espírito? Esse espírito que está falando no versículo 20 não é Deus. E eles entenderam como se fosse Deus que estava falando. Até Abraão passou por Abraão. Abraão acreditou cegamente, é Deus que está falando comigo, né? E se não é Deus que está falando contigo? Como conhecer a Deus? Aí que está, né? Aí
Portanto, disse Deus, o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso e o seu pecado é muito grave. E o que esse ser disse mais? No versículo 21. Tem a sua Bíblia? Confere. Vê se é verdade. Eu estou falando a verdade. Eu estou canalizado por Jesus. Então eu estou falando a verdade. Então o que Jesus disse assim? Examinai as Escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Então você tem que examinar. Você leu, não entendeu? Lê de novo. Você entendeu? Não entendi. Então lê de novo. Lê o contexto. Tenta entender o versículo, tenta entender o contexto. Então Jesus jamais mentiu. Jesus não mente. Jesus traz a palavra, a luz, a verdade. Então, se Jesus traz essa mensagem, é para que nós possamos entender e não cometer esses erros grosseiros, como foi cometido no passado, e nós ficar rodeando no deserto, sofrendo, e karmas, e mais doenças, e mais pobrezas, e mais pecados, e mais dúvidas, e mais culpa descendo sobre nós, e fica rodeando, e não consegue sair do atolador, porque não presta atenção na palavra de Deus, diz que é conhecedor das Escrituras, diz que prega a palavra de Deus, mas não entende o que está escrito. Como que pode pregar a palavra se não entende o que está escrito? Primeiro tem que entender o que está escrito. Então Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela tens a vida eterna. O que Deus disse? O meu povo erra o caminho porque não conhece as Escrituras. Não examina a palavra. Não vê se é verdade, não testifica. Não faz uma prova, ver se é ou não é, o que está acontecendo, o que não é. Então aqui, o próprio escritor escreveu, Deus, né? Eu estou escrevendo, Deus mandou fazer isso, mas eu estou escrevendo isso. Mas e é Deus que está fazendo isso? Pode não ser Deus, então aí você tem que prestar atenção. Você tem que conferir o seu sistema de crença. Ver se você está conhecendo a Deus mesmo de verdade. Ver quem que você está seguindo. O que você está escutando, né? Que doutrina você está acompanhando. Porque eu escrever, Deus mandou dizer, é uma coisa. Agora, se é Deus mesmo, é outra coisa. Aí nós vamos testificar se é Deus. Temos que discernir os espíritos. Porque muitas vezes Jesus está falando com nós e é Jesus. E muitas vezes outro espírito está falando com nós e não é Jesus. E aí nós dissemos, Jesus está falando comigo. Eu estou cometendo um erro. Porque eu estou atribuindo aquilo que Jesus não está fazendo, eu estou dizendo que está fazendo. Então aqui aconteceu, com o próprio autor da Bíblia, ele está escrevendo, trazendo aqui, ele está atribuindo a Deus, e não era Deus, não estava acontecendo isso, não era Deus que estava falando, era outro espírito, era outro mensageiro de Deus. Poderia ser um representante de Deus, um mensageiro de Deus, então nós temos que ficar atento, entender quem está falando com nós, se é um anjo, se é um mensageiro de Deus, se é outro espírito, porque existem vários espíritos, vários anjos, existem várias evoluções. Então Jesus é um espírito super evoluído, mas existem outros espíritos que têm uma tamanha evolução, que também faz o trabalho, representam Deus e vem em nome de Deus, mas não é Deus. Então nós não podemos atribuir e dizer que aquele espírito é Deus e sair adorando cegamente. Aí você sai adorando qualquer um e diz que é Deus. E aí quer que os outros acreditem nisso. Primeiro buscar o conhecimento. Veja bem, Jesus está puxando a orelha hoje, né? Veja bem, Jesus está dando uma puxadinha de orelha para que vocês entendam a palavra. Compreendam a palavra, venha para a luz. Então, aqui, como que eu sei que não era Deus que estava falando? Porque está escrito na palavra. Não entende quem não quer. É que as pessoas pegam o pé da letra e começam a fazer uma pregação eloquente e dizer, Deus falou com Abraão, e Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus fez isso mesmo. E aí atribui aquela culpa toda a Deus, sendo que Deus não fez. Né? Então, vamos ler o contexto? Aí nós vamos entender que não era Deus que estava falando com Abraão. E nem Abraão entendeu isso. Não compreendeu essas coisas. Então, aqui no versículo 21, descerei. O que esse ser disse? O ser que estava falando com Abraão se representou pela Bíblia que ele era Deus, mas não era. Então, o que esse ser disse? Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou até mim. Essa informação chegou até esse ser, até esse espírito. Esse espírito não sabia o que estava acontecendo.
Já para começar, a Bíblia aqui já desmascara aquele crente fanático. Ah, você crê na Bíblia? Então vamos para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que não era Deus que estava falando, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E isso, qual é a característica de Deus? Onisciência. Como que não sabia o que estava acontecendo? Então veja que em qual espírito você está crendo. Cuidado com crer em qualquer espírito. Mas você atribuir a Deus é uma coisa, agora ser é outra coisa. Então, uma questão bem clara que ficou que esse ser não era Deus, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então, essa informação chegou até mim. Eu estou aqui, mas eu não sei o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, mas alguém me trouxe essa informação. Então, essa informação chegou até mim. Então, o que eu vou fazer? Se eu sou Deus, eu sei o que está acontecendo lá, né? Mas se eu não sou Deus, o que eu vou fazer? É o que diz a Bíblia. Descerei para ver se o clamor que chegou a mim está acontecendo mesmo. E se não for assim, eu ficarei sabendo disso. Daí eu ficarei sabendo disso. Então ele não sabia. Então como pode ser Deus? Deus que não é onisciente? Então, veja o que você está atribuindo a Deus. Às vezes você está colocando a culpa em Deus. E Deus não é culpado do teu sofrimento. Deus não é culpado da tua angústia, da tua doença, porque você morre. Deus não tem culpa disso, e daí estão colocando a culpa em Deus. Mas sempre fizeram isso, né? Não, mas se aconteceu uma desgraça, foi Deus que... Ah, Deus matou todo mundo. O que aconteceu lá nos soldados, né? 185 mil soldados eram pessoas, eram ser humano. E aí o que fizeram? Colocaram a culpa em Deus. A Deus desceu do céu com a espada e matou 185 mil soldados. Mas não foi Deus. Outro erro gravíssimo, né, que colocaram as culpas, né, nas costas de Deus, sendo que não foi Deus que desceu lá para matar, foi o anjo que desceu. Então, primeiro para você dizer que conhece a palavra de Deus, que conhece a espiritualidade, que conhece Jesus, primeiro você tem que entender para depois criticar uma canalização, uma corporação e dizer que é do diabo. Você não sabe o que está falando. Você está falando contra a Bíblia, contra Deus, contra a espiritualidade e não está sabendo o que está fazendo. Porque quem desceu lá não foi Deus, foi o anjo que matou 185 mil soldados. Né? Assassinou. Um assassinato, será que Deus fazia um assassinato assim? Deus é amor? Aí como é que fica, né? Eu sou amor, daí eu vou matar 185 mil. Só para brincadeira, né? Será que é assim que acontece? Veja aonde o conhecimento está chegando. Veja a sabedoria de Cristo, a inteligência para Jesus poder pelo menos trazer um pouquinho da luz. Porque Jesus tentou de várias maneiras trazer a informação, trazer a luz, colocar a informação, mas ninguém entende. A pessoa, mas o que mesmo que Deus falou? Mas o que mesmo que aconteceu? Quem que foi lá? Foi Deus ou não foi Deus? E fica naquela confusão, não querendo conhecer a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade que você está lendo que não te liberta, homem de Deus? Poxa lá, o que você está buscando? O que você está entendendo então? Se essa verdade não te liberta, que verdade é essa? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção no que você está buscando, que verdade é essa? Não é hora de parar e pensar? Opa, mas que verdade que eu estou buscando? Então aqui, esse ser disse, eu descerei e verei se de fato está acontecendo isso mesmo, daí eu ficarei sabendo. Então ele não sabia. Então como que seria Deus? Não é Deus, está descartado. A possibilidade de ser Deus não é, porque Deus é onisciente. Então não era Deus, podia ser um mensageiro de Deus, ser um anjo de Deus representando ali, mas Deus não era. Então eu ficarei sabendo dessas coisas. Mas Abraão, o que aconteceu com Abraão? Abraão era amigo de Deus. Abraão era o pai da fé, o pai das nações, né? Então, o maior homem de fé. E o que aconteceu com Abraão? Primeiro ponto, Abraão não testificou as características. Ele recebeu um espírito, veio falar com ele, e ele já prontamente atribuiu que era Deus. Não, é Deus que está falando comigo. Aí houve uma voz lá, houve alguém falando, é Deus que falou comigo.
Acostumava muito a acontecer no passado e acontece nos dias de hoje também. As pessoas ouvem uma voz, alguém falar com ela e ela já atribui a Jesus. Ah, Jesus falou comigo. Tudo é Jesus. Ah, Jesus falou comigo. Ah, foi Jesus. Né? Tudo estão atribuindo a Jesus. Não faça isso. Primeiro você tem que ter o conhecimento. Você sabe identificar que é Jesus? Você tem o dom de discernir os espíritos? Você sabe que espírito que está falando com você? Às vezes você está cheio do poder de Deus pregando para a multidão e você não sabe nem qual é o espírito que está usando você. Não tem entendimento, não tem conhecimento. Meu povo erra o caminho por falta de sabedoria. É examinar essa escritura porque nela tem a vida eterna. Então nada serviu o que Jesus falou, não adiantou de nada. Então o que Abraão fez? Não foi ver se era verdade, mas quem é tu? Não perguntou, mas quem é tu? Qual é teu nome? O que está fazendo aqui? Não, saiu acreditando cegamente. Aí eu vou porque fulano falou lá que Jesus está curando, está batizando. Aí eu vou atrás. Segue que nem um louco cego, assim. E aí você vai criar karma, vai ter muitos problemas na vida e vai viver umas quantas gerações para resolver esses karma, né? Porque o que faz, né? O que planta, colhe. Então, se fez, né, errado, vai colher o quê? Vai ter que pagar os karmas, né? Então, não coloca a culpa em Deus, né? Pelo amor de Deus, não foi Jesus que causou esse mal. Foi você mesmo. Você procurou, você leu errado o versículo, não leu o contexto e colocou a culpa em Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A culpa está em Deus até hoje. Deus destruiu, mas não foi Deus. Fala bem claramente que foi outros espíritos que destruíram lá, né? Que fizeram a destruição. Que falou com Abraão, até Abraão intercedeu, né? Que Abraão viu que a cidade ia ser destruída e ele tinha família lá, o seu sobrinho Ló, e a família de Ló, que eram 4 pessoas, e ele começou a barganhar diante daquele espírito, daquele anjo, daquele representante de Deus, que não era Deus que estava falando com Abraão, mas tinha um representante de Deus. E Abraão não tinha entendido isso e começou a barganhar. Mas destruirá a cidade se tiver 50 justos? Aí aquele ser falou para ele, não, não destruirei a cidade se tiver 50 justos. Então veja o poder do justo. Então se tiver 50 justos, o destruidor popa a cidade? Mas que maravilha, que bom isso. Então vamos juntar 50 justos para poupar a cidade. Então Deus não é mau. Deus não mandou destruir nada. Deus poderia poupar se tivesse 50 justos. Mandou aquele mensageiro lá avisar Abraão. Mas Abraão, o que faltou para Abraão? Abraão faltou testificar, perguntar quem é tu. Vem de Deus? Não vem de Deus? Não perguntou nada. Foi aceitando assim. Então até Abraão cometeu erro. Deixou passar um erro grosseiro assim na sua vida. O escritor da Bíblia cometeu um erro grosseiro. O próprio autor que está escrevendo não entendeu o que estava escrevendo. Escreveu uma coisa e estava acontecendo outra. Era um mensageiro de Deus e ele disse que era Deus que estava ali. É fácil culpar Deus pelas coisas, né? É fácil caluniar Deus, colocar a culpa em Deus. Ah, foi Deus que fez. O meu sofrimento, a causa é Deus que permite. É Deus que está me provando. É Deus que está permitindo eu passar por provação. Você está culpando a Deus à toa. Você não sabe o que está falando. Você está falando no ar. Não tem entendimento de Deus, não conhece a Deus. E hoje nós estamos aqui para conhecer. Como conhecer a Deus? Nós temos que provar. Temos que ver. Temos que usar os meios de identificação. Identificar se é Deus que está falando comigo ou não. Opa, quem é tu que está falando comigo? Vem cá, qual é teu nome? O que eu tenho que fazer? Mas tu é um mensageiro de Deus ou tu é só um porta-voz? O que tu é? Então perguntar, gente, se acordar, despertar. Essa é a palavra, despertar, acordar. Então Abraão não despertou, não acordou. Ele deixou passar em branco. O que ele fez? Primeiro ponto. Abraão não examinou, como disse Jesus, não examinou as escrituras. Não examinou o que estava sendo falado. Ele foi ao pé da letra, seguiu cegamente. E aí tudo era Deus, né? Tudo é Deus, aí tudo é Deus. E ninguém quer saber quem está falando. E aí vai aquela fé cega. E aí se dá mal. Porque as coisas, ele não examinou as características de Deus. Então, Jesus falou, examinai as escrituras, nela tem a vida eterna. E o que Jesus fez? Quando Jesus pegou as tábuas da lei para fazer leitura no templo. O que aconteceu com Jesus quando ele fez isso?
Ele pegou as tábuas da lei e fez leitura. Jesus entendeu. A primeira coisa que aconteceu com Jesus, Jesus entendeu o que estava lendo. Pois não entendeu o que está lendo, vai fazer essa confusão toda. E botar a culpa em Deus, e botar a culpa no outro. Ah, mas foi fulano. Ah, foi ciclano. E é fácil resolver, né? Porque foi fulano que fez. Mas Jesus entendeu a palavra. E ele disse, hoje acaba de se cumprir essas escrituras. E todo mundo ficará assustado, aterrorizado. Mas como assim se cumpriu a escritura? O que esse cara está falando? Ele está falando da lei de Moisés lá e nós não entendemos nada do que ele falou. Mas Jesus entendeu o que ele estava lendo. Então, o que Jesus quer que nós fizemos? Entender o que nós lemos. Então, aqui, claramente nós estamos entendendo que não foi Deus que estava falando. Era outro mensageiro, um outro representante de Deus, podia ser quem for, mas não Deus. Então, você não pode colocar a culpa em Deus, dizer que foi Deus que estava falando com Abraão. Nem Abraão identificou. Como que você sabe que é Deus? Porque Deus é onisciente, e esse ser aqui que estava falando com Abraão não é onisciente. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo lá. Me veio informação e eu vou descer lá, vou ter que descer lá, né? Para examinar, ver se está acontecendo mesmo, daí eu ficarei sabendo. Então não é Deus. Então já está descartado, não é Deus. E outra coisa, esse ser veio de fora de Abraão. Como identificar Deus? Como saber, como conhecer a Deus? Ver se ele é onisciente. Opa, é onisciente, é Deus. Não é onisciente, não é Deus. Então aqui não é Deus porque não é onisciente. E o que mais que prova aqui? Esse ser teve que vir de outro lugar. Ele desceu. Ele estava num lugar e desceu até Abraão para verificar se estava acontecendo com Sodoma e Gomorra mesmo. E desceu até Abraão e não estava dentro de Abraão. Então, outra característica que não tinha esse ser. Onipresença. Porque se ele fosse onipresente, ele estava onde? Dentro de Abraão. E não fora de Abraão. Então, e o que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. E ninguém entendeu nada, né? Até hoje estão rodando em roda da palavra. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então que nem louco, né? Rodando em roda. E não entendendo nada. Eu e o Pai somos um. E aí? Entende essas metáforas de Deus? Entende a sabedoria de Deus? Entende que Deus é inteligente? Entende que Deus é a sabedoria? Não tem. Entender a palavra, compreender as escrituras é uma coisa. Ser pregador da palavra qualquer um pode ser. Prega de qualquer jeito, à vontade. Mas prega o quê? Se não entendeu o que está pregando, não entendeu nem o que leu, já botou a culpa no outro lá. Então, o que Jesus disse, né? Jesus é maravilhoso. Jesus tem uma tremenda sabedoria para trazer o conhecimento da verdade. Porque naquela época Jesus falou diferente, um pouco mais por parábolas, por metáforas, por ilustrações, né? Porque tinha um camponês, porque tinha um plantador, porque tinha um mercador. Ele falava muito isso para que o povo era muito ignorante, tinha que entender bem com dificuldade para trazer um conhecimento. Hoje já tem mais um conhecimento aberto, já temos um passo à frente, já podemos entender um pouquinho melhor. Então Jesus já fala de uma maneira melhor, uma maneira mais aberta, para que nós podemos entender, eu e o Pai somos um, já entendemos, né? Quem tem ouvido, ouça e entenda o que o Espírito diz, né? Então nós já entendemos o que Jesus quis dizer, eu e o Pai somos um. Então aquele ser não estava dentro de Abraão, então não era onipresente. Então se não tinha onipresença, não era Deus. Não era onisciente, não era Deus. Era outro ser, mas se intitularam como se fosse Deus. E aí você crê na Bíblia, né? E aí, cadê o crente que crê na Bíblia? Cadê o cristão que crê na Bíblia e não crê em Jesus? Não crê na canalização que Jesus traz? Não crê na luz da palavra que Jesus está ensinando? Jesus está aqui suando a camisa, trazendo as verdades, trazendo conhecimento, trazendo toda a sabedoria, e todo mundo está se fazendo de ignorante, seguindo ao rumo da destruição, da doença, da pestilência, da fome, da guerra, da miséria, e não tem solução para isso, porque não querem entender o que Jesus está falando de novo. E fala de novo, e traz de novo, e bate de novo na mesma tecla. Mas como assim eu não entendi nada do que Jesus falou? Não vai entender se você é carne. Se você está na carne, está buscando só as coisas materiais, não vai entender o que Jesus está falando. Porque para entender o que Jesus falou, tem que nascer de novo. Tem que ser espírito. Porque as minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus. E aí se você é carne, como entende? Como resolve isso? Fica-se na ignorância por milhões de anos sofrendo
e gerações pagando karma e sofrendo, e não dá o salto de conhecimento, e nada se transforma, e nada se realiza, e nada acontece, porque a ignorância permanece ao longo dos anos, e vai como antes, vai sempre, vai sempre. Ignorante sempre, porque fulano pregou, vou pregar igual. E segue repetindo o mesmo erro. Ah, mas era Deus, mas era Deus, mas era Deus, mas ele não entendeu, não quis entender que não era Deus, era outro que estava fazendo, mas ele está insistindo no mesmo erro, era Deus, ai, foi Deus, e Deus está fazendo, e continua no mesmo erro, na roda de samsara, preso. A ignorância, aí a culpa, o pecado, né, a crosta que gruda no corpo e leva para a destruição, para as trevas, e não tem luz nisso, não se acha nada mais, porque Abraão não pesquisou, não testificou se era onisciente aquele ser, e se era presente, não estava dentro de Abraão, ele veio de outro lugar falar com Abraão, de fora de Abraão, e nós sabemos hoje, pelo conhecimento que Cristo nos deu, que Deus está dentro de nós. Então Deus vai falar da onde? De dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito. Então isso é uma canalização, isso é uma corporação de Deus, é uma manifestação de Deus, é uma partícula de Deus, é tudo de Deus. E aí o povo não quer entender que Deus está dentro de nós. E aí segue-se o pecado, a destruição, e segue aquela coisa toda. É o sistema de crença, é preso na cegueira espiritual. Os dogmas, não, mas tem que fazer um ritual, né? Para Deus ouvir, tem que fazer um ritual. Aí se Deus não vai ouvir, quem sabe Deus está dormindo, quem sabe Deus está cesteando, né? Quem sabe Deus está de férias, né? Saiu viajar, e aí não vai ouvir, aí você vai ter que fazer um ritual. Então segue-se o sistema de crença, segue o sistema religioso. Preso aquilo ali, não, porque eu sou fanático religioso, só creio o que está na Bíblia. Mas não entendo o que está na Bíblia, não compreendo o que Deus falou, e não crê em Bíblia e não crê em nada. É um descrente em tudo, porque não consegue associar o conhecimento com a verdade. Quer trazer tudo que é errado ao pé da letra, mentira, e associar a verdade, e não vai dar certo. Que verdade você está crendo? Não consegue se libertar? A verdade vos libertará. Então você tem que se libertar dos dogmas, das crenças, dos rituais, da falsa pregação, da falsa esperança. Ah, porque o cara pregou muito bonito, mas pregou errado. Ele disse que era Deus se não era Deus. Aí pregou errado e não pode. Então, como você crê numa coisa dessa? Está acontecendo isso ainda nos nossos dias? E o entendimento e a sabedoria que Jesus trouxe? O que vocês fizeram com isso? Jogaram fora o conhecimento que Cristo trouxe para nós? Que ele sofreu tanto para trazer à luz da palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria. Então Deus está clamando com gemidos, é inexprimível para trazer o conhecimento, para trazer a luz, para trazer a palavra, para que você entenda de uma vez por toda que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, e se não tiver essas características em Deus, não é Deus que está falando. Entenda de uma vez por toda. E o Espírito diz o seguinte, que Abraão não foi confirmar isso se era Deus ou se não era Deus. O Espírito não era onisciente, e Abraão não percebeu isso. O Espírito não era onipresente. Abraão não percebeu isso, deixou passar. Como muitos de nós deixam passar, porque não entendem. Que Espírito é? Tudo é Espírito, é Deus, tá? Deixa passar. Abraão não conhecia Deus, então. Porque ele não entendeu o que estava acontecendo, não conheceu que era o mensageiro e não era Deus. E ele tomou-se como se fosse Deus, então não conhecia Deus. Então, se Abraão não conhecia Deus, quem somos nós para dizer que conhecemos? A não ser por Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, se eu estou canalizado por Jesus Cristo, eu posso dizer que conheço a Deus porque eu busquei o conhecimento, busquei a sabedoria, e aí entendi que Deus tem essas características. Compreendi a existência de Deus, o que é Deus e quem é Deus. Aí entendeu-se isso, acaba o sofrimento. Se você consegue entender que Deus é onipresente, é onisciente, onipotente, você acaba o seu sofrimento. Então esse Espírito não era, então Abraão não conhecia Deus, porque ele deixou passar. Então acontece com Abraão. E o próprio escritor da Bíblia que vocês viram ali, que escreveu,
mas não era uma coisa que estava sendo escrita ou que estava acontecendo na realidade. Então, colocar a culpa, né? 4, né? Ponto 4, colocar a culpa em Deus. Sempre foi assim, né? Deus fez tudo, né? Deus mandou o dilúvio, matou todo mundo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus desceu lá e matou 185 mil. Tudo sempre a culpa é em Deus, né? Ah, mas fulano foi curado lá, foi Deus. Já joga a culpa em Deus, né? Já joga o milagre, a atribuição a Deus. Deus é famoso por fazer milagre e ser culpado das coisas. Mas às vezes nem foi Deus que fez aquela cura. Foi outro espírito que curou, que tem conhecimento de cura, que pode trabalhar, que nós que somos espiritualistas sabemos que existe um mundo espiritual tremendo, muito grande, que existe vários espíritos com evolução de cura, né, que pode curar uma pessoa, e não é Deus que curou, mas a atribuição vai direto a Deus, né? Foi Deus. Então, colocar a culpa em Deus é uma coisa muito errada que a gente faz. Não pode fazer isso. Tem que primeiro entender, perguntar, Deus, foi tu que fez isso? Aí ele vai dizer, porque é Deus, né? Fui eu que fiz, ou não fui eu. Então, primeiro saber se foi Deus ou se não foi. Então, colocar a culpa, primeiro saber o que está acontecendo. Mas esse cara aí não está canalizado. Você está julgando sem saber o que está acontecendo. Então, primeiro você sabe, para depois jogar a culpa. Então, quinto ponto, entender as escrituras. Foi o que aconteceu aqui, né? Que muitos pregam a palavra, muitos falam que foi Deus que veio falar com Abraão para destruir Sodoma e Gomorra, prego abertamente não entendendo as escrituras. Então você tem que entender as escrituras. Ter o conhecimento e entender o que está lendo. E aqui fala que não era Deus. Né? Está atribuído a Deus, mas não era Deus que estava falando com Abraão. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou até mim, com a informação que chegou até mim. Eu não sabia disso. Chegou uma informação e eu não sabia, mas agora eu vou descer lá e vou verificar se isso está acontecendo, de verdade. Então, primeiro, antes de você atribuir uma coisa a alguém, verifique, examine. Então, como conhecer a Deus? Primeiro, Deus tem que ser onipotente, tem que ser onisciente e onipresente. Mas se não for onisciente, não é Deus. Aí você está errado. Você não pode falar que é Deus, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então tem que ter essas 3 características. Então tem que se aparecer aqui, e aqui na Bíblia não apareceu essas 3 características. Ao contrário, faltou. Né? Faltou, então não era Deus que estava falando com Abraão. E todo mundo prega que era Deus. Né? Todo mundo diz que era Deus. E até Abraão pensou que era Deus também, foi envolvido nisso. Mas lembre-se o que o Espírito diz à igreja. Hoje, essa mensagem é para alertar você, para você não crer em qualquer espírito. Primeiro você tem que discernir que espírito está te trazendo a mensagem, para você não sair enganando o povo, falando bobagem e fazendo uma confusão, criando karma na vida das pessoas, levando à condenação, sofrendo várias encarnações, várias vidas para pagar esse karma, e aí vira-se tudo um sofrimento. Então, primeiro, você tem que duvidar das coisas, ver, né? Conferir. Mas vamos ver se é assim que está acontecendo mesmo. Testar para ver se é verdade. Conhecer as escrituras, entender as escrituras, examinar as escrituras. Aí você está conhecendo a Deus porque você sabe que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Fora disso, não tem Deus. Então hoje eu quero deixar essa mensagem canalizada por Cristo e que você faça um bom proveito, que você possa entender. Que mesmo Abraão não entendeu, mas nós conseguimos entender essa mensagem porque conseguimos abrir o entendimento para Cristo nos esclarecer, trazer o conhecimento, desperta, sabedoria, levanta-te, acorda-te. É isso mesmo, é a sabedoria, o conhecimento, é Cristo, é Deus, é a verdade. E o que não é verdade seja dito como não é verdade. Então, é Deus, não é Deus, não é Deus. E pronto, falei a verdade. Critique quem quiser criticar, acredite quem quiser acreditar, porque não é obrigado a acreditar. Quem quer ter conhecimento vai acreditar, quem quer crescer, quem quer ter uma vida iluminada com Deus, o amor de Deus, viver com amor ao próximo, vai tentar entender essa mensagem. E assim eu entrego, em nome de Jesus, fique com a paz do Mestre hoje.